Professor de Física Newton, resolvendo as questões do Enem 2022, questões de Física. Deixe o seu like. Questão 100. Em um dia de calor intenso, dois colegas estão a brincar com a água da mangueira. Um deles quer saber até que altura o jato de água alcança, a partir da saída de água quando a mangueira está posicionada totalmente na direção vertical. O outro colega propõe então o seguinte experimento. Eles posicionarem a saída de água da mangueira na direção horizontal, a 1 metro de altura em relação ao chão, e então medirem a distância horizontal entre a mangueira e o local onde a água atinge o chão. A medida dessa distância foi de 3 metros, e a partir disso eles calcularam o alcance vertical do jato de água. Considere a aceleração da gravidade de 10 metros por segundo ao quadrado. O resultado que eles obtiveram foi D. 1 metro. Então, mangueira, que está o chão. Então, essa mangueira está orientada na direção horizontal, uma altura de 1 metro. E aqui está o chão. Né? Então, a água sai da mangueira com a velocidade inicial V0 e atinge a 3 metros na direção horizontal. Então, esse aqui é o alcance do jato de água. Essa é a velocidade inicial. A orientação positiva é para cima no eixo Y e para a direita no eixo X. Então, a aceleração da gravidade é considerada negativa, porque a orientação dela é vertical e para baixo. Então, aqui é o zero do nosso sistema de coordenadas, e a posição inicial é 1 metro. Vamos usar essas duas expressões, essa aqui do movimento uniformemente variado e essa aqui do movimento uniforme. Aqui você tem a aceleração e nesta outra não. Essa aqui é a velocidade vertical no eixo Y, essa daqui é a velocidade horizontal no eixo X. Posição a altura inicial, essa aqui é a posição inicial no eixo X, x0. Né? Tempo, T, né? Beleza. Então, o objetivo dele é calcular essa altura H aqui. Ó. Você vai virar essa mangueira na vertical. Esse aqui é o jato de água. Né? O eixo Y apontando para cima de novo. Essa é a velocidade V0, que é a mesma. Então, a gente vai calcular primeiro essa velocidade V0 para poder usar aqui e poder calcular a altura usando Torricelli. Essa aqui é a velocidade final, que é a altura máxima, V0. Ok. Então, no eixo X, a gente vai usar essa expressão aqui. Ó. 3 metros é o alcance. Eu, no lugar de X, vou escrever A, que é o alcance. Esse alcance é igual à velocidade inicial, que eu não sei, vezes o tempo, que eu também não sei. Mas eu sei que esse alcance aqui vale 3 metros. Então, no lugar do A, eu vou colocar 3. O x0 é 0, né, porque a posição do eixo X inicial aqui corresponde a esse 0. Então, esse x0 é 0. E o Vx é o V0 e o tempo, e esse T aqui é o tempo de queda. Ok. Agora no eixo Y, vou escrever essa expressão. Y é igual a Y0. Veja bem, o V0 ele é 0, a velocidade inicial, né, porque o objeto está aqui. Né? Então, quando ele é lançado horizontalmente, ele só tem velocidade na direção horizontal. Na direção vertical ele é abandonado, não tem. Então, o V0y aqui é 0, então esse termo aqui não existe. Menos, né, no caso aqui, gt² sobre 2. Então, ao invés de mais, a gente vai usar menos porque o g aponta para baixo. Tá aqui. Beleza. Substituindo. No final aqui, nesse ponto, o y é igual a 0. Né? Essa altura aqui, ó, olhando o eixo y, esse ponto aqui é y igual a 0, que é o final. E o y inicial é 1 metro, que ele sai de 1 metro e vem para 0. Então, y final é 0 e y inicial é 1. Tá? A gente está olhando a direção vertical, ok? Então, a direção vertical corresponde a essa régua aqui. Ó. A gente só deve olhar para ela, ok? Então, a posição inicial do jato d'água é a 1 metro do solo. Então, y0 é a posição inicial no eixo y. Então, y0 é 1 metro. Né?
Agora, o y final é quando ele toca aqui no chão. Aí ele tocou aqui, né? Aí você anda para a esquerda e vê na escala vertical qual é o valor de y. O y aqui é 0. Então aqui é 0. A aceleração da gravidade é 10. Né? O menos aqui é porque a orientação é descendente. Beleza. 10 dividido por 2 dá. Então aqui, olha só. É menos 10 sobre 2. 10 dividido por 2 é 5. Quando eu passo esse cara para o lado esquerdo, troco o sinal. Aí vai ficar mais 5t2 e aqui vai ficar 1. Tá? Então essa orientação aqui, quem fica de que lado não tem problema. Eles são iguais, eu poderia escrever 5t ao quadrado igual a 1, ou escrever como está aqui, 1 é igual a 5t ao quadrado, tanto faz. Tá? Então aqui é quando um deles passa para o outro lado, troca o sinal. Por exemplo, se eu passar um 1 para o lado esquerdo, vai ficar menos 1. Menos 1 igual a menos 10 sobre 2. Multiplico por menos 1, vai ficar 1 é igual a 10 sobre 2t ao quadrado. Tá? Então 10 sobre 2 é 5. Então aqui é só uma passagem, uma equação. Né? Quando você passa para o outro lado, ele troca o sinal. Ou eles vão ficar todos positivos ou todos negativos. Não tem problema. Então aqui, ó, 1 igual a 5t ao quadrado. O 5 passa aqui para baixo e vira 1/5. O quadrado transforma-se em raiz quadrada. Então o tempo é a raiz quadrada de 1/5 segundo. Isso aqui a gente pode escrever assim, ó, separar o numerador e o denominador. Raiz de 1 sobre raiz de 5. Raiz de 1 é 1, raiz de 5 é 5. Isso aqui vai ser útil. Colocar dessa forma. Porque eu vou aplicar aqui, ó, 3 igual a V0t, né, para obter a velocidade inicial. No lugar do t, eu vou colocar 1 sobre raiz de 5, está aqui. Aí fica fácil, porque olha só, o raiz de 5 ele passa para o outro lado, vira 3 raiz de 5. Então a velocidade inicial é 3 raiz de 5 metros por segundo. Já sabemos a velocidade inicial. Agora vamos passar para essa condição aqui. Qual será a altura? Vou usar a Torricelli. V ao quadrado, que é a velocidade final, é igual a V0 ao quadrado. O V0 é a velocidade inicial, menos, né, porque a aceleração da gravidade é para baixo, GY. Esse Y aqui é a altura, é o H. Então fica assim, 0 igual a 3 raiz de 5, porque o V0 é 3 raiz quadrada de 5. Então é 3 raiz quadrada de 5 elevado ao quadrado, menos 2 vezes 10 vezes y. Bom, 0 igual 3 ao quadrado, 9. Raiz quadrada de 5 ao quadrado, você corta a raiz quadrada, fica 5. Menos 20y. E agora fica 9 vezes 5, 45, menos 20y. Então, eu passo 20y para o outro lado, ele é negativo, vira positivo. Aí fica 20y igual a 45. Quem está multiplicando o y é o 20, então ele vem para o denominador. Então, y é igual a 45 sobre 20, y é igual a 2,25 metros. Resposta à letra B. Obrigado.